Quero dizer uma coisa muito importante. Compreensão. A palavra em si já tem o seu sentido real. Compreender. É como se fosse uma matemática. 1 e 1 é 2. 2 mais 1 é 3. Essa matemática do mais e assim sempre vai dar sempre esse resultado combinado. Nunca vai dar um resultado contrário. E quando der contrário é porque não tem a compreensão de que 1 mais 1 é 2. E 2 mais 1 é 3. É isso, é combinado na matemática de soma. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os personagens bíblicos, todos estão mortos. Tudo que deixou para nós, com a graça divina, para nos orientar e nos conduzir a um caminho digno de ser honrado naquele dia esperado, para nós termos isso como exemplo. É o exemplo deles que nos faz hoje seguirmos uma mesma trilha. Seguimos uma trilha onde temos o discernimento claro para chegar no nosso objetivo, acreditando exatamente que tudo isso contribuirá para aquilo que, na verdade, está sendo proposto em nossa salvação. A realidade é que, pela fé, nós já assumimos tudo. Pela fé, nós entendemos a realidade de todo esse acontecimento. Pela fé, nós já contemplamos toda a vitória. Pela fé. Mas numa realidade corporal, iremos encarar muitas adversidades, muitas maneiras e formas de ser agido. Recentemente comentamos sobre a vida de 3 grandes homens de Deus, que na verdade nos deixaram um legado. Mas o primeiro que estava na lista, Moisés, ele quebrou a regra de uma legalidade espiritual. Ele quebrou uma regra. E nessa regra ele perdeu todo o direito na caminhada no deserto, ali em Meribá. E a responsabilidade ficou totalmente sobre ele. Mas alguém que estava sobre a sua responsabilidade pagaram também um preço alto. O que acontece era só para pedir a água. Era para ele conversar com a rocha. Era ideia de Deus que ele conduzisse o povo a um caminho de confiança e de fé. Mas, infelizmente, ele usou a violência. O caminho que ele vinha trajando era um caminho muito complicado. Ainda bem que ele ainda teve a essência de Deus sobre a sua vida, de receber e entender claramente o motivo pelo qual ele só teria o privilégio de olhar a terra prometida, mas não entrar nela. O segundo na história do meu ajuntado, está Eli. Eli que fez uma coisa muito deturpada. Mas antes poderia vir Josué, mas eu não quero falar sobre Josué. Eu quero falar exatamente sobre Eli, que ele deu prioridade aos filhos e não a regra que Deus entregou sobre ele. E isso gerou uma polêmica muito grande. Não, deixa Josué lá, porque o assunto que eu quero falar é sobre Eli. Mas nós encontramos um espaço muito interessante nessas despedidas que ele perde depois de cair da cadeira, quando tomou uma das novidades, uma das notícias mais perigosas. Talvez seria só a arca que ele se preocupasse. Mas olhando pelo contexto histórico, acho que a situação já estava tão elevada, ele sabia que poderia perder os seus filhos numa jornada como essa.
Bem, eles morreram, mas a arca foi tomada. Ele agora, com esse impacto, quebra o seu pescoço. Preste atenção no que eu digo pensando eu, e preste atenção no que está escrito. Isso é uma compreensão lógica. O segundo fato é os exemplos que hoje os superintendentes e pastores deveriam estar acordados sobre esse ponto de vista. Exatamente isso. Além de fazer corromper toda uma massa bruta que estão debaixo da sua tutela, pode também sofrer um grande risco na vida dele. Mas veja bem, em tudo isso tem um propósito. Um propósito. Eles estão mortos. Todos eles, inclusive no que eu vou parar para poder mencionar a você, uma grande responsabilidade. É Paulo o apóstolo. Embora que Ananias brigou muito, tentou muito, se Deus o ouvisse Ananias, Paulo hoje não tinha esse nome na história. Mas todas as coisas contribuem mesmo para o bem daquele que Deus tem um propósito. Todas as coisas. A vontade de Ananias era exatamente ver Paulo eliminado, mas a vontade de Deus era usar Paulo como um instrumento. Então muda toda a história. Aqui eu não estou sendo pressionado por pessoas, aparência, riso ou ideia contraditória. Mas a realidade é que aqui eu estou simplesmente revelando um ponto estratégico do assunto. E todos eles estão mortos. E o que temos como vantagem neste ponto de vista? É exatamente entender que temos uma chance. Podemos olhar para os erros deles e a forma deles e o comportamento deles para poder tomarmos decisões claras e verídicas. Agora a pergunta que não quer me calar é na despedida de Paulo. Paulo, quando chega em Éfeso, ele de milito, ele manda chamar os crentes que estavam lá. Os crentes, os anciãos da igreja, os presbíteros, vieram eles. Quando chegaram, Paulo fez um discurso extraordinário dos 3 anos que ali passou. Seu comportamento, a sua ética, como trabalhou com suas próprias mãos, sustentando e ajudando os outros. Visitando o grego, como também os outros, ele não espalhou, não desperdiçou nenhum deles. Paulo continuou fazendo a obra. E mostrou para ele a conduta, sem fazer a exceção de pessoa. Eu achei muito interessante esse eixo. Sem fazer a exceção de pessoa. Com os gregos, ele falou de Jesus, com todos os outros. Que sabe, judeus, e aquela coisa continua. E acho que lá, como cá, tem a mesma coisa. Aqui só não tem judeus, o grego. Aqui não tem o gentil, o publicano. Não tem. Entende? Aqui há exceção de pessoa mesmo, naturalmente. E Tiago falou sobre isso. Tiago, quando fala sobre isso, ele já fala de uma maneira diferente. Quem dentre vós é sábio e inteligente. Então, Tiago deixou claro isso. E eu imagino, a minha expressão completa, é entender perfeitamente quando o Tiago manda essa carta com essa ideia. Eu imagino que o pessoal da Ásia, quando recebe a igreja da Ásia ali, acho que alguém me diz, eu sou inteligente, eu sou. Então ele disse que mostre pelas suas obras de mansidão e de sabedoria. Calma, atenção, eu estou terminando. Mas o que acontece? Quando ele pergunta se tem, mostre pelas suas obras de mansidão e de sabedoria. Porém, se tem amargas invejas, sentimentos facciosos, não mentais contra a verdade. É aí que eu entro com um pensamento muito formal. Digo eu, não o Senhor, digo eu. Não as epístolas, digo eu. Eu digo eu. Os pensamentos facciosos têm separado muitas coisas. Tem separado muitos homens que ainda acordado, vivo e com desejo de fazer a vontade de Deus. Homens que deveriam, ou melhor, ser realizado o seu desejo, era exatamente a vontade dele, se possível for, morrer no altar. Talvez seria porque depois que sai o diagnóstico, né, sai com parada cardíaca, sai com um desmaio, em seguida de algumas consequências de saúde, alguma coisa, pronto, o cara é acotado e enviado para o outro lado. Né? Então, mas muitos não, são retirados do seu ambiente e eles morrem no exílio.
muitos deles morrem no exílio. Como eu sou uma pessoa que ando muito, visito muito, né? Muito para a minha idade, muito para mim, né? Mas eu sempre fiz isso, desde quando conheci a responsabilidade do meu ministério chamado dentro de cadeias. Graças a Deus que ainda tenho o privilégio hoje de evangelizar nos presídios. E faço isso com muita alegria. Estou passando por um processo cirúrgico nas vistas, então estou um pouquinho mais ausente, mas com a sede imensa de voltar. Tinha um aliado que facilitava a minha chegada lá. Segunda passada eu pensei em ir de bicicleta, mas imaginei um recurso, fiz como faz o GPS, né? Fiz uma linha de extensão e eu vi algumas dificuldades que ia me atrapalhar aí, mas isso não poderia ser impedir. Mas acabei não indo, por outro motivo lógico e importante que apareceu. Mas esses personagens que eu citei estão mortos, gente. O problema que ficou para a gente, problema em ordem agora, é que a gente precisa entender os erros deles para não ser cometido de novo. A minha preocupação é que tantos homens sábios, inteligentes, poderiam mudar essa rota e fazer algo começando pelo exemplo de Cristo. Exatamente a performance de Jesus. Porque os apóstolos, antes de ser apóstolo, eles foram discípulos. E Jesus ensinava eles o que era para ser feito. Até nas grandes comissões que Jesus enviava, Jesus primeiro orientava como tinha que ser, a maneira, e agora vai. E eles iam. É disso que eu estou falando. Então o que estamos vivendo hoje uma dificuldade, achando que aqueles personagens que estão na Bíblia, que morreram por desobedecer e não fazer a vontade de Deus, como era para ser feito, como está escrita, como está orientada, não está conversando. Eu tenho um superintendente que admiro muito ele, quando congreguei junto com ele na superintendência, na ceia, esse homem era muito detalhista, até o dia de hoje ele não muda. Parar para conversar com ele, tem hora que dá vontade de sair correndo, porque ele não sabe a minha necessidade. E de repente, quando eu me encontro com ele, eu estou em uma missão, sabe? Aquela missão de ida e volta, vai que eu estou esperando e tal. Mas eu, em humildade, não sei se é isso, patetismo, não sei também, mas eu paro e dou atenção a ele. E aquele tempo vai se esgotando, aí eu dou um jeitinho assim, corro. Mas onde eu quero chegar? Esse também sempre exigiu responsabilidade. Não é que os outros não. Mas ele é uma desse tipo de pessoa que eu quero encaixar nesse assunto. Que sempre procurou mostrar de uma forma o que era real para ser feito. Sempre. E isso me traz alegria e regozijo porque eu estou junto dele. Estava numa época que ele era o superintendente da congregação. Mas o que eu estou falando aqui é uma coisa de nível que eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Mas é que todos estão mortos. Esse está vivo do meu lado, próximo de mim. E ele tem esse costume. E se combinou comigo porque é o mesmo costume, porque é onde eu chego eu sempre dou um jeitinho de falar a verdade que tem que ser dita. Eu dou um jeitinho, uma brincadeira, dou uma risadinha assim, largo uma mensagem, bate, a pessoa recebe, balança, e ali eu já cumpri a missão, estou saindo. Quando se encontra, ou os mais interessados, quando a gente se encontra de novo em uma ocasião, pastor Jorge, me tira uma dúvida assim. Eu digo sim. É isso aí, você entendeu. Obrigado. Isso a nossa coraça de justiça, ela parece estar cada vez mais resistente, porque alguém mostra o efeito que aconteceu. Volto a dizer, esses estão mortos. De Gênesis a Apocalipse, todos da carta. Eles deixaram o legado, um documento, uma originalidade, um testamento, e é válido isso.
do seu comportamento, da sua conduta, como tem que ser, como não tem que ser. E é sobre isso que nós mais tarde vamos prestar conta. Agora vai ser todos juntos. Cada um dentro da sua cadeia alimentar da posição recebida. Porque eles inverteram o valor. Fizeram uma inversão de valores. Priorizando sempre aquilo como ali. Filhos, bens, e esquecendo o que era de mais importante. A misericórdia. Por essa observação, quero eu chamar a sua atenção. Lembre, eles estão mortos. A facção de mente, como ele diz, mas se tem sentimento faccioso, disse Tiago. Ele que disse isso. Mas se tem sentimento faccioso, se você lembrar Tiago, você vai lembrar quem era Tiago. Com essa história de Tiago, além de ser irmão de Jesus, entendeu? Vamos dizer, vou usar uma palavra simbólica, que o time que ele torcia. Entende? Isso. Aí você vai ver Pedro. E você vai lembrar, o nosso dia de hoje é time, né? Política, né? Aí você vai ver de que lado você está. No reino de Deus não tem invenções, ao contrário, sobre esse ponto de vista. Entende? É sim e é não. Ou você é, ou você não é. Ou você quer, ou você não quer. Pense bem nisso. Olha, lembrando de você que esses estão mortos. Crê tu no que está escrito? Pois assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará no propósito que a enviei. Isso é Deus falando. Eu estou falando o que Deus falou. Então, esse é o propósito. Pronto, acabou. Tá certo? Não quero mais incomodar a sua atenção, agradecer até por ela, porque se não fosse a sua atenção, tenho certeza que esse vídeo você não estaria ouvindo. Agora, se você compreendeu, comente qualquer coisa que eu falei que você discordou, porque você tem esse direito. Jesus disse que todo aquele que me ouve e pratica, assemelhar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando vieram os cumprimentos proféticos, as águas inundarão, mas você estará em um lugar seguro. Entendeu? E no final desse texto aí, onde Jesus fala, depois do versículo, do verso cumprimento, os pessoal falaram assim, poxa, ele ensina diferente, né? O ensinamento desse mestre não é como o dos escribas e nem dos fariseus. O pessoal que ouviram Jesus entenderam alguma coisa diferente. E muito bem entendido. Volto a dizer, esses personagens todos estão mortos. Mas você acredita que Jesus está vivo? Não estou falando com você que não é evangélico. Eu estou falando com você que é cristão, aceitou a Cristo como teu Salvador, e diante desse percurso de argumentos, você acredita que Jesus está vivo? Você acredita nesses personagens todos, que todos morreram, não foi? Jesus foi crucificado. Não está entre nós. Aí você diz, está, então me mostre. Mas você tem uma maneira de mostrar se você acredita nele, pela fé recebida dele. Você se comportar de maneira tamanha como ele tem nos orientado. Claro que somos tendenciosos à carne. Mas podemos moderar e agir de maneiras adequadas. A única vez que você não pode se negar, a única forma de você não se atrapalhar, é fazer como Paulo também orientou. Tá? É a sua consciência. Quando a sua consciência não te... Cuidado com o cauterismo. Se você tiver com a sua mente cauterizada, não posso fazer nada. Quebra ela, se for, meta ela na Bíblia. Na parede não que dói. Na Bíblia dói menos, mas sangra mais. Tá certo? Então você procura o seu caminho. Certo? Afinal de contas, não é você a única bolacha
do pacote. Nunca se pense em si. Mas depois de você tem um escolhido. Saiu Moisés e entra Josué. Saiu Eli e entra Samuel. Saiu Davi e entrou Salomão. Parou a obra? Não parou a obra. Agora você pode parar. E você também pode mudar o curso da história. Basta sempre o seu querer. Obrigado. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Você precisa entender também que para você... Você já reparou a maneira como se faz? Olha o áudio aqui. E para você entender uma coisa de grande importância, que eu não quero de modo nenhum esquecer isso, é que esse problema de mente, de facção mental, pensa, como disse Tiago, mentes facciosas, raciocínio facciosos, pensamentos espalhados. Isso gera um problema grande, porque ele começa a procurar aliados. E ele não aceita de maneira nenhuma uma pessoa livre. Todo cão só presta adestrado. Quando ele é um vira-lata, não adianta. Eu tenho diversas amizades, diversos amigos. Mas tem amigos que eu tenho que, se eu pudesse, eu dizia para ele, irmão, vai navegar em outro barco? Mas não posso dizer, porque o meu interesse é que ele mude, que ele entenda o que ele está fazendo. Volto a repetir com muita propriedade. Quando alguém gosta, gosta. Quando ama, ama. Quando quer, quer. Quando não quer, não adianta, não tem jeito. Mas é muito bom que cada qual tome suas decisões livres e assume por elas. Volto a repetir. Todos eles, personagens bíblicos, estão mortos. Eu estou falando mortos, porque você só vai carregar todos eles na fé, na sua faculdade mental e em seus textos, quando você vai ler. Observe que cada um pregador, cada um mensageiro, cada um congresso traz um tema que se torna polêmico. E por ser polêmico, nunca comentado, nós entendemos que, de fato, Deus está naquele negócio. Por que não? É uma coisa que você gostaria de falar, uma coisa que eu gostaria de falar, mas naquele congresso eu e você não teve acesso. Mas teve alguém lá que teve acesso. E nesse acesso a pessoa pegou, abriu a boca e falou o que tinha que falar. Carrega uma percussão em seu caminho de muitas gentes, de muitas pessoas que concordam e muitos que não concordaram. Aí eu pergunto, os que concordaram é porque é do time? Porque joga a favor? Qual é o seu time? É Cristo ou é o fariseurismo? É dos escribas? É dos fariseus? Ou dos saduceus? Bem, eles você conhece, também estão mortos, mas deixaram o exemplo da sua conduta para que nós seguíssemos, para o outro lado. Aí eu não vou. Porque você vai lembrar quando Jesus censurou eles. Toda a regra deles. E vai lá, como toda vez que chego nesse ponto de vista, eu lembro de Marco, pastor Marco Feliciano, que quando eu peguei uma mensagem dele no estado do Rio de Janeiro, destronando Satanás. Eu não sei como é que ele pregaria isso hoje. Eu tenho certeza que a mesma linha ele não ia seguir. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que ele não vai seguir a linha, ele não está morto. Marco Feliciano, até a gravação desse vídeo, ele não está morto, está vivo. Eu tenho certeza que ele não vai seguir esse parâmetro de linha que ele usou para criar aquela mensagem. Entende isso? Então a mesma coisa eu faço. Se você trouxer a mesma linha de raciocínio em Mateus capítulo 23,
quando Jesus censura os escribas e os fariseus, e você pegar o currículo deles e colocar numa linha do trajeto que a igreja está seguindo atual, a linha, você vai ver quais são as diferenças e quais são as censuras que deve ser feita. Tá certo? É isso que eu estou falando, poxa. E as minhas experiências são tão interessantes, sabe, Cariquê, porque eu faço parte dela. Eu faço parte dela. Eu faço parte dela. Então é muito interessante. Convivi em altos terremotos entre lideranças. Vivenciei histórias e mais histórias extraordinárias. E o que me fortalece isso não é a vontade de correr, não. A vontade que me estabelece sobre isso é que eu estou vendo que está na minha mão a Bíblia. E não é escrita pelos homens. Sim, é escrita pelos homens, mas foram inspirados pelo Espírito de Deus. Assim como a carta de Apocalipse. Ele ficou na ilha, mas não era um conforto de um homem cheio de dinheiro, de um homem que mora em ilhas com seus iates, não. Ele ficou ali para ser morto. Já haviam jogado ele dentro de um caldeirão de óleo. Já havia feito um bocado de coisas com ele. E agora o exilaram ali. Uau! Mas ali Deus, com o seu Espírito, fala a ele. Segunda, nós entendemos que o próprio Jesus esteve ali para conversar com ele. Então eles fizeram a sua missão. Agora é a nossa história. Ou fazemos a diferença, ou a diferença nos faz. É por esse caminho. Não sei o que você estudou, não sei o que você pensa. Eu sei o que eu penso, e o que eu estudo, e o que eu estudei. A minha faculdade não foi igual à sua. Mas na minha faculdade também tinha Bíblia. No forno não foi o mesmo que Jeremias viu. Um barro sendo moldado. Não foi o mesmo que pegou e ele viu que era um olheiro. Mas assim aconteceu também comigo. E muitos que ainda estão, e outros que estão saindo, e outros também que passaram por lá. E foram bem tratados por Deus, não pelo sistema. O que passa disso é humano. Deu para entender a lógica? Pronto. Eu falei por parábola e você vai entender muito bem. Comparações para você entender. Rejeitado? Rapaz, se rejeição for o nome, eu já fui excluído da boca, da mente de muitos irmãos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Quero falar sobre isso aqui. A linha. Veja que os pessoal que assiste Jesus falando sobre os dois alicerces, ou sobre os dois homens, um sábio e outro insensato, você escolhe. Tem tradução que traz os dois alicerces, tem tradução que traz dois insensatos. Um homem insensato, tanto faz, mas eu peguei uma tradução numa linguagem de hoje e estava lá um perfil diferente. Entendeu? Mas fica à vontade. Entenda como você achar que é melhor. Mas que isso edifique a sua vida. Tá certo? Transporte, faça como o pastor Marco Feliciano, eu aprendi com ele. Transportar. E estou estudando para conseguir transportar de uma maneira muito clara o espírito de Jezabel. Mas não é a Jezabel de lá, não. Eu não sei, né? Não é aquela que era mulher de... Aquele que era contra Elias, você sabe. Mas eu estou querendo falar daquela que aparece em Apocalipse. Entendeu? Aí se você ligar o comportamento dela, você vai dizer que é a mesma, não é isso? A igreja. Não é isso? Você não vai dizer que é mesmo? Vai dizer que é mesmo.
Josabel de lá de Apocalipse, você vai dizer que o Espírito é o mesmo que estava se manifestando lá com Acabe. Sim ou não? Ou, desculpe, o rei Acabe. Entendeu? Então é isso. Porque tem pessoas que quando chega para você, né? Não vou entrar nesse percurso não. Isso aí vai ser problema. Então, é isso aqui. É linha de raciocínio. E se Jesus censurou eles? E ele, eu acredito que Jesus dizia, falou para quem? Para os seus seguidores. Todos que estavam seguindo. Pronto. Obrigado pela sua atenção. Agora basta, né? Acho que senão não dá.